Bem, eu trouxe um assunto muito interessante para poder comentar aqui hoje. É um assunto bem complicado e delicado de se comentar, né? Bom, como todo mundo sabe, o governo Lula está tendo um problema com déficit financeiro e as pessoas criticam muito o déficit, falam que pode causar inflação, esse tipo de coisa, mas não entendem muito bem, às vezes, no final das contas, os impactos disso de fato na economia. Eu trouxe algumas matérias aqui para a gente poder dar uma olhada e eu vou explicar para vocês de ponta a ponta o que o déficit fiscal do Lula pode já está ocasionando e vai piorar se o Lula não se preocupar com isso. Né? O que eu pouco duvido que o Lula vai fazer, até porque ele já se demonstrou não preocupado em atingir a meta. No fim do ano passado, ele pouco deu importância para atingir essa meta, né? Ele não teve interesse, ele demonstrou descompromisso com a meta fiscal, né? E eu vou mostrar para vocês o problema que isso pode gerar em diversos âmbitos. Mas vamos abrir aqui as matérias aqui que tem muita coisa boa para a gente poder olhar. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Gasto com funcionamento cai 10,5% com o Bolsonaro e sobe 2,8% com o Lula. Bem, é aquele negócio. Assim como a gente pode ver nessa matéria que a Agência Brasil, o governo arrecada 2,31 trilhões de receitas federais em 2023. O valor apresenta uma queda de 0,12% em relação a 2022. Vamos lá. Ou seja, o que a gente teve aqui? Nós tivemos o Lula aumentando o gasto com funcionalismo, né, aumentando o tamanho do Estado, aumentando o gasto público, enquanto o Bolsonaro estava tendo uma redução no tamanho do Estado e, por consequência, no seu último ano de mandato, conseguiu entregar um superávit, né, para a economia brasileira, que foi relativamente bom, porque mostrou o compromisso fiscal do governo. E isso é bom em diversos aspectos, mas não vamos desvirtuar muito, não, vamos seguir a nossa linha de raciocínio aqui. Então, nós temos um governo que está gastando mais, já era esperado de que haveria uma queda na arrecadação esse ano. O governo Lula, em vez de cortar gastos, foi lá, aumentou o gasto, e isso gerou o déficit do ano passado. Como muito bem mostrado aqui, nós tivemos uma queda na arrecadação de 0,12, pode ser até pouco, mas se tratando em valores extraordinários como 2,1 trilhões, é sim um valor grande. Dívida pública elevada afasta o Brasil de juros baixos e aproxima a crise de grandes proporções, diz ex-ministro da Fazenda. Bem, o que nós precisamos entender aqui disso tudo? Dívida pública elevada afasta o Brasil de juros baixos. Basicamente, Selic. Bem, como eu acho que boa parte da população deve saber o que é basicamente a Selic, mas para quem não sabe, a Selic é a taxa de referência da economia brasileira, que estava em um processo de decrescimento. Porém, com a responsabilidade fiscal do governo, a crescente da inflação e a grande e basicamente a chance de não corte dos juros americanos ainda esse ano, obrigou o Banco Central a reduzir o ritmo de corte de juros, né, que basicamente afeta para quem quer pegar empréstimo, vamos supor, eu quero fazer um financiamento para poder comprar uma casa, não, eu quero fazer um financiamento para poder comprar um carro. O juros é mais caro, você desaquece o mercado. Porque quando você está tendo um déficit, você tem que ter uma garantia para o cara que vai te emprestar. Se você está pagando um juro mais alto, você acaba estimulando o cara que te emprestar. Se você está com juro baixo e está com uma dívida muito grande, sim, enfim, risco, o cara não vai te prestar. Então a Selic é basicamente isso, é a taxa de referência da economia brasileira. Tanto que, a nível de comparação, 91% dos investidores já não acreditam mais em corte de juros. Isso que é o grande problema. Aqui, ó, em 9 de maio, 59% ainda previu uma redução de 0,25 percentual dos juros na próxima reunião do Copom entre 18 e 19 de junho. Então, assim, nós estamos sim tendo esse problema do governo gastar, 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 pouco se importar, e isso está refletindo na economia. Até porque o Lula ele estava comprando uma briga no passado com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central brasileiro, que não é só ele que toma as decisões lá, tá? Não é ele que toma a decisão lá de taxa de juros, é um conselho monetário ali que eles tomam a decisão em conjunto.
E o Lula tava bravo do Campos Neto não reduziu os juros na marra. Só que você não pode fazer isso. E as consequências a gente está aparecendo aqui já, ó. Boletim Focus, projeção para inflação e PIB de 2024 sobem. Vocês têm que ter um negócio. A medição do PIB considera gasto público. Então, se o governo está gastando mais que tá arrecado, é óbvio que você vai dar um aumento no PIB. Só que em compensação, você vai aumentar a inflação. Então, você vai trocar 6 por meia dúzia e olha lá. A inflação, dependendo, pode vir até pior do que o crescimento do PIB. Então, tipo assim, vamos lá. A estimativa do IPCA para este ano subiu de 3,88 para 3,9, enquanto a previsão para a inflação de 2025 avançou de 3,77 para 3,78. Isso aqui pode até parecer simbólico, mas já mostra uma trajetória já, que é a trajetória de aumento da inflação. E para o PIB deste ano, a mediana passou de 2,05 para 2,09. Eu questiono a capacidade se isso aqui de fato vai acontecer. Mas vamos ver a medida que a economia vai indo. Porque ano passado nós tivemos um grande problema, né? Ano passado nós quase terminamos o ano com início de recessão, né? Nós terminamos lá em cima, terminamos com 0,01% lá de crescimento econômico. Então já é um indício de fragilidade econômica no Brasil. E pressionado pelos alimentos, a inflação acelera para 0,46 em maio. De novo, é o que eu estou falando. Se o governo, que quando você está tendo esse aumento de gasto desenfreado, igual o governo Lula, ele tá fazendo, isso vai repercutir na inflação. Porque você tá injetando dinheiro na economia, ao mesmo tempo que você não tem pelo menos o aumento de produtos fornecidos naquela economia, o preço vai aumentar. É basicamente a mesma coisa que questão de escassez. Você tem que pensar assim: se eu tenho, se eu tenho 10 produtos que valem R$ 10, a partir do momento que eu for dobrar a oferta de produtos, meu preço vai cair pela metade. Mas basicamente assim que funciona o mercado. A oferta, a demanda, tem esse tipo de coisa. Basicamente isso está acontecendo aqui. O governo o valor do dinheiro vai se depreciando se você está injetando dinheiro sem laço nenhum. E você inicialmente 0,46 em maio, ao contrário do que era esperado, que era de 0,4% no período. E por mais que eles falem sobre a questão da chuva do Rio Grande do Sul, pode até ser que tenha um impacto, mas a trajetória da inflação em meses anteriores já era de alta, impactada pela questão do aumento dos gastos públicos provocados pelo governo municipal, principalmente pelo déficit fiscal. O problema nem é só você aumentar gasto público, mas você não ter como custear esses gastos, você ficar criando dívidas, enfim, que é outro problema também. Quando você tem déficit, você tem que também emitir dívida. E aí você tem o serviço da dívida, que é basicamente os juros da dívida, né? Aí se você vai aumentando a dívida do país, você vai aumentar os juros da dívida. E em momentos se tiver uma dívida muito grande, vai ter um juros muito grande, né? Então, tipo assim, não é interessante você ter uma, ta- é, uma dívida alta, é pela questão do próprio juros da dívida, né? Eita, ela até de novo. Enfim, a inflação segue supera a expectativa do mercado, igual eu falei. Ela subiu mais do que esperava, pode até ser que tenha um impacto aqui da questão do Rio Grande do Sul. Se a gente for. Oh, meu Deus. Se a gente for voltar aqui na matéria aqui. Oh meu Deus, eu já perdi aqui já. Aqui tem a matéria explicando certinho sobre a questão do aumento aqui de preço. Espera que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, pessoal, ó. A gente teve a questão aqui do aumento do IPCA aqui mais detalhadamente, que a gente o aumento do indicador foi impulsionado segundo o órgão pela Caixa Nacional de Alimentos e Bebidas, 0,62 em proporção com abril, com impacto 0,13 no percentual do IPCA, a alta dos preços de tubérculos, raízes e legumes de 6,33% foi o destaque do grupo e o vilão da vez foi a batata inglesa, cujo preço foi 20,61%. Esse daqui, como foi um valor muito absurdo, provavelmente pode ter alguma coisinha aqui a mais, né? Mas assim, que em geral você vê que está tendo sim um grande impulsionamento, impulsionamento da inflação causado pelo aumento de gasto público. E como eu falei, que se for vir para o final da matéria aqui da Gazeta do Povo, aqui pelo oh meu Deus, Célio Iano, deixa eu ver aqui pro final da matéria aqui, ó, ele comenta,
Lula demonstra não estar preocupado em cumprir metas para contas públicas, igual eu falei no início do vídeo. Em outubro do ano passado, ele disse que dificilmente alcançaria o resultado primário do zero em 2024. Aí, a frase dele, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos. Eu não vou estabelecer um método fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras. Só que você tem que entender uma coisa, Lula. Vai todo mundo pagar essa palhaçada aqui. Não é cortar gasto. O público é impopular, mas você tem que fazer isso aí, porque senão o país vai pro buraco, né? E você tem essa questão que domina do dólar. Né? Você tem esse problema, né? Porque se está tendo um descontrole da inflação, esse descontrole da inflação, enfim, todos esses problemas, o dólar vai subir, obviamente, né? Só que você ainda teve a questão também do juros monetário nos Estados Unidos. Então, esse foi outro fator também que contribuiu para o aumento do dólar e o possível não corte de juros mais no Brasil. Que agora eu vou abordar um outro tema muito interessante. O mundo é. Vou melhorar aqui. A economia global, assim, tá passando por maus bocados desde a época da pandemia, né? Enfim. E aí você tem essa questão seguinte. Você tem a crise imobiliária não só na China, mas também no mercado imobiliário americano. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum você ter salas comerciais. E lá você tem esse problema muito grande porque lá diversos bancos estão expostos a isso. E a questão da imobiliária da China é pior ainda porque a China é o nosso maior parceiro comercial. Então, a partir do momento em que a China tem uma crise severa, isso vai impactar a gente sim. Nós somos um país que mais exporta minérios, enfim, para eles. E a gente vai ver se impactar se a coisa realmente piorar. Então, ou seja, o mundo lá fora está correndo risco de entrar numa crise econômica. Pode ser que não seja tão grande como 2008, mas está sim em caminho de uma recessão. E nós temos no Brasil um governo que está tendo descontrole dos gastos, pouco se importa com a inflação, tá vendo esses diversos problemas aí que não aumentar imposto, eu inclusive já fiz um vídeo aqui sobre a questão da MP 1227, que foi absurda a questão daquela MP. Enfim, esse que é o retrato do cenário atual. Para quem não estava entendendo o risco do déficit fiscal, esse aqui foi um panorama geral assim, que eu fiz aqui. Se você tiver alguma dúvida a mais aí, para você deixar comigo, pode mandar nos comentários que eu vou responder. E é isso, né? Só para vocês entenderem o panorama, o risco que a gente se enfiou ao povo brasileiro em geral decidir votar no Lula. E esse é o motivo dessas eleições esse ano, 2024, serem muito importantes, porque elas vão formar a base para 2026, para a gente poder eleger ou Bolsonaro ou algum membro da oposição ao governo Lula, como talvez o Tarcísio, talvez um Caiado, talvez Michele, não sabemos. E fora também que tem margem sim para o Bolsonaro voltar. Se o governo Lula fizer um mau governo, vai ter margem sim para o Bolsonaro voltar. Mas enfim, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje, um panorama geral da situação econômica do Brasil. No mais, fico meu adeus. Até.